Está no ar mais um Capital Humano. Já lhe chamaram o país em que os empregos correm atrás das pessoas. Com o Mundial, a aproximação dos Jogos Olímpicos, estima-se que o Brasil vai precisar de 1 milhão de quadros só este ano. Só de engenheiros tem um déficit de 150 mil pessoas. Com a taxa de desemprego jovem em Portugal a chegar aos 38%, quase 1 em cada 10 diplomados portugueses admite sair do país. À partida, este seria o casamento perfeito entre a oferta e a procura. Portugal com talento, sem lugar no mercado de trabalho, e o Brasil com déficit de quadros que o sistema educativo não consegue preencher. Hoje no Capital Humano temos Carla Rebelo, ela que é diretora da ACE Brasil, uma das maiores empresas de recrutamento do mundo, e que também escreveu um livro, O que Saber para Viver e Trabalhar no Brasil, e com ela vamos tentar perceber, então, porque é que não há este encontro perfeito? Porque é que acha que, havendo tanto desemprego em Portugal e tantas pessoas disponíveis e qualificadas em algumas das áreas que o Brasil tanto precisa, porque é que não há um fluxo maior de portugueses para o Brasil? Bom, essencialmente tem a ver com a dificuldade que existe para que todo o processo de obtenção de vistos e toda a formalização para que os especialistas portugueses possam trabalhar no Brasil decorra de uma forma muito mais eficiente, muito mais efetiva. É importante notar que, estando eu no Brasil há cerca de 3 anos, sinto-me muito bem recebida pelo povo brasileiro, sinto, de facto, uma facilidade muito grande de integração do português. E, portanto, tem razão aqui naquilo que diz, porque se pensássemos nas várias nacionalidades possíveis, incluindo todos os nossos parceiros da União Europeia, com certeza que os portugueses seriam aqueles que mais rapidamente, sem dúvida nenhuma. É curioso, no seu livro que diz que só para ter um visto de trabalho é preciso apresentar 19 papéis diferentes. Exatamente. Ou seja, há uma burocracia muito grande. Excessiva. Sim. E, portanto, isso é que de alguma forma trava a ida de portugueses para lá. Embora já haja agora um reconhecimento dos diplomas, não é? No caso da engenharia e das arquiteturas. Sim, portanto, houve um avanço nesse sentido, em que há um conjunto de universidades que têm automaticamente, mas é bilateral, ou seja, Portugal reconhece ao Brasil e o Brasil reconhece a Portugal, mas é de facto algo novo que fica definitivamente formalizado e regulamentado em junho de 2013 e apenas o facto dessa regulamentação não estar feita causava aqui algum transtorno. Porque o engenheiro, quando vai, precisa ter o seu diploma de engenharia reconhecido pelo CREA. Para poder assinar projetos. Exatamente. Pois. E, portanto, agora finalmente existe, então, essa clarificação. Eu, pessoalmente, acho que existe ainda um sentido de urgência que ainda não está maximizado para que, de facto, essa solução vá ser uma solução que vai ter que ser utilizada e faz todo o sentido que profissionais portugueses vão para o Brasil porque têm esta facilidade de adaptação e são muito bem recebidos e muito respeitados. Em termos culturais até, o modo de trabalho e a organização de trabalho que é diferente, se calhar os portugueses são a que têm a mais próxima em relação aos brasileiros, não é? Sim, eu não diria o modo de trabalho, mas diria capacidade para entender a diferença cultural. Porque quando nós trabalhamos num país estrangeiro como o nosso, a primeira coisa que temos que fazer é ter uma open mind e ter uma preocupação genuína em entender porque é que o outro pensa de uma forma diferente. E o português tem muito essa capacidade? Tem essa capacidade, até porque na gênese, ou seja, a origem de muitas coisas que nós vemos no Brasil, com certeza que tem que ver pelo aquilo que o português fez há muitos anos atrás e conseguiu construir. As formas de trabalho, pelo facto do português ter estado inserido num contexto europeu, com certeza proporcionou-lhe acesso a outros mecanismos, outras ferramentas, que isso sim é a grande mais-valia para combater a maior preocupação, a prioridade número 1 do Brasil neste momento, que é a produtividade. Portanto, todas as empresas hoje se focam na produtividade. Na optimização. Exatamente. No seu livro refere que há 3 setores que representam quase 60% do PIB brasileiro. Fala muito do pré-sal, que é uma descoberta que vai mudar muita coisa no Brasil e onde vai ser preciso muitos engenheiros para trabalhar aquela área. Ou seja, e fala-nos em algumas áreas. E lhe perguntar neste momento quais são as áreas onde há mais procura. Muito bem. Então, o que nós vemos, sem dúvida nenhuma, a área de construção, a área de engenharia, a área de infraestrutura, onde existe, primeiro porque ainda existe muito por fazer, ou, dito de outra forma, muito pouco ainda foi feito daquilo que é o plano do Brasil para conseguir, de facto, fazer
um salto em termos de infraestruturas. Exatamente. E depois existe, em termos de construção, seja de residências, seja de construção que tem que ver com a logística necessária para que a própria colheita, porque a agroindústria é 20% do PIB brasileiro e, portanto, existem algumas possibilidades nesse setor. Na área da agronomia, por exemplo? Na área da agronomia, a área do agronegócio, o setor sucroenergético, portanto, são 20%. E, portanto, o Brasil tem, na área dos transgénicos, por exemplo, em que existem variações e genotipagem da cana-de-açúcar, variações de genéticas de soja, de milho. É uma história de sucesso. Portanto, o Brasil tem, de facto, muitos exemplos de sucesso em empresas que se dedicam a esse setor. Agora, é necessário estradas, é necessário infraestruturas para que esse produto seja escoado e seja levado até aos portos. Mercados e até aos portos. Exatamente. E o oil and gas também, não é? Sim, em termos de petróleo há também um grande potencial, que ainda não existe ainda uma grande exploração, ou não existe ainda um grande resultado ou um impacto disso no mercado. Nós sentimos que neste momento estão a ser dados os primeiros passos, até porque os leilões foram um pouco adiados, portanto, postergados, deviam ter sido feitos mais cedo, mas por razões diversas. Do pré-sal, estamos a falar do pré-sal também, e o outro primeiro leilão que foi em maio, também para os campos que existiam já de exploração. Portanto, na área de oil and gas, existem neste momento, sim, oportunidades para a construção naval, que é onde o ciclo em termos de cadeia-valor começa, e existem ainda algumas outras oportunidades que virão depois com a exploração em termos de geociência e análise sismográfica das plataformas. Mas, portanto, isso tudo está para vir. Não é uma coisa, ainda. Não sei. Mas, de qualquer forma, o que sente é que é este o ano em que a urgência vai começar a crescer. Ou seja, vão começar a ver que, de facto, não têm as pessoas suficientes para poder fazer tudo o que é preciso fazer. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E então, agora, é um português aqui, imaginemos ou um recém-diplomado ou um diplomado 40, 50 anos, desempregado, nas áreas que me falou, o que é que deve fazer para ir para o Brasil? Bom, sempre, a partir de Portugal, tentar começar a fazer a análise, o estudo de mercado, o mapeamento. Os sites devem ser consultados através de Portugal. Não aconselhamos, ou eu pessoalmente tenho alguma preocupação em ver portugueses que, como tenho visto, pessoas que vão para o Brasil com visto de turista. Ou seja, nunca serve para tirar a aventura? Não, porque depois tem outros custos que acabam por complicar ainda mais a situação da pessoa e uma vez estando lá, a pessoa fica numa situação de refém, ou seja, precisa desesperadamente de um emprego, para ter um emprego precisa de um visto, para ter um visto precisa ter um contrato de trabalho e, portanto, começa a ter muito pouco margem de manobra para tomar a melhor decisão. E, sem dúvida, a questão financeira é uma das Portanto, o ideal é, através até do vosso portal, da Ex Brasil, ver as oportunidades que há e concorrer, enviar um currículo para a vossa empresa. Sim, portanto, ou seja, no nosso portal nós temos todas as vagas publicadas, nós temos a forma como trabalhamos, que é uma forma muito personalizada, quer para o cliente, quer para o candidato. Nós temos um consultor alocado a cada um dos processos e, portanto, esse consultor é a pessoa que vai aconselhar, recebendo um currículo de um engenheiro, por exemplo, de um engenheiro português, vai com certeza analisá-lo e se verificar que existem mais-valias ou um grande valor que não consegue encontrar no mapeamento local que faz, o consultor é o primeiro a propor esse thinking out of the box ao cliente e conseguir que o cliente escolha aquilo que faz mais sentido para ele, sem ter que fazer concessões que não quer fazer. Por exemplo, a questão da língua inglesa. Não é muito... Normalmente não é uma língua, ainda não é a língua de trabalho. Não. Nem nas engenharias. Não. E os empregadores têm algum preconceito ou não? Ou acha que olham para uma candidatura de um português ou do brasileiro quase da mesma maneira? Sim, eu diria que olham, porém não me parece que olhem espontaneamente. Ou seja... Tem que ser... Sim. Sensibilizados. Sim, e o nosso papel é apresentar ao nosso cliente sempre a pessoa certa para a função certa, tendo em conta os seus constrangimentos de urgência, prioridade, a necessidade de conseguir que as coisas andem e um grande foco, como lhe digo, na produtividade e na eficiência. Portanto, com certeza que uma candidatura de um português, de um espanhol, de um italiano, serão sempre levadas em conta pelo nosso consultor. Parece-me óbvio, por questões de língua, um português consiga comunicar com muito menos barreiras.
E muitas vezes a entrevista até pode ser feita via Skype, Sim, através de Portugal. sempre, exatamente. Nós Portanto, fazemos o melhor é não pegar na mala e apanhar o avião, primeiro prepare-se. Exatamente. E agora, imagine, uma pessoa é contratada e agora temos aqui duas faces de uma moeda, que é salários muito mais altos que em Portugal, nestas áreas qualificadas, e penso que é dos países onde mais tem havido um crescimento dos salários, mas depois temos um custo de vida nas principais cidades que também disparou, não é? Sim. Isso é uma das razões, ou é um dos fatores que deve ser tido em consideração quando o profissional faz a análise do passo que vai dar. E, sobretudo, por isso eu digo, é melhor fazê-lo em casa enquanto está em Portugal, para que possa ter a maior sensatez sobre a decisão que vai tomar. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Em São Paulo, para que alguém viva, a família viva com segurança num apartamento, precisa de ter um condomínio fechado, por questões de segurança, que são subejamente conhecidas. Isso significa também que vai gastar, com certeza, pelo menos, não sei, 7 mil, 8 mil reais. Que serão 2 mil euros, mais de 2 mil euros. Sim, portanto, 2.400, 2.500 euros. Só para um apartamento? Só para um apartamento. Depois precisa de ter o colégio para os seus filhos. Também é mais caro. Também é mais caro. Portanto, não pode confiar ou não pode achar que o sistema de educação do Estado lhe vai dar a qualidade de que ele está à espera, ou que está habituado aqui em Portugal. Portanto, há uma série de fatores que têm que ser levados em consideração, dependendo da situação familiar, pessoal de cada profissional. Ou seja, há que olhar para o salário, mas depois sempre tendo em conta um aumento muito grande do custo de vida. Sim, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Para almoçar, que é aquilo que nós fazemos todos os dias normalmente, não acredito que almoce, como nós estamos habituados, por menos de 40 reais por dia. Portanto, 40 reais são 12, 13, 14 euros. Eu diria que é provavelmente o dobro daquilo que paga. Do que se vai aqui em Portugal. É? E é assim, portanto, São Paulo tem, de facto, São Paulo, Rio de Janeiro, as principais cidades têm essa... E mesmo, agora que estamos mesmo a terminar, se calhar também é importante não olhar só para São Paulo e Rio de Janeiro. Olhar também para outras geografias. Sim, se conseguir olhar para outras geografias, começa a ter uma maior amplitude de escolha. A região do Nordeste, onde existe tanta coisa por fazer e onde a taxa de desemprego é maior, não é? E é mais segura, até é considerada uma zona mais segura. Sim, depende da região, mas sim, de um modo geral encontra locais que podem ser mais seguros. Mas vai ter também um custo de vida mais em conta, e porque a escassez também é maior. E muitas vezes os próprios brasileiros também não estão dispostos a sair de São Paulo para ir para o Nordeste, para Fortaleza ou para outra região. Portanto, deve-se olhar para outras cidades, não olhar só para São Paulo. Sem dúvida, São Paulo e Rio de Janeiro. E depois, em termos de adaptação, e mesmo agora para terminar, cultural e no dia-a-dia, todas as pessoas com que falo, que estão lá a trabalhar portugueses, sentem-se como peixe na água. Sim. É um país onde os portugueses se sentem muito bem. Sim, sentem bem porque é fácil entender a cultura, ou é mais fácil para nós, e depois porque o brasileiro tem, e eu posso falar com propriedade porque estou lá há 3 anos, o brasileiro tem um carinho especial por português, tem um respeito especial por português. Há sempre um avô, não é? Ou bisavô. Há sempre uma família, exatamente, há sempre um familiar, e tem genuinamente vontade de ajudar. Portanto, eu sinto-me muito, muito, muito bem recebida no Brasil. Muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Carla Rebelo, ela que é diretora-geral da Eis Brasil e também autora do livro O que Saber para Viver e Trabalhar no Brasil, um país sedento de talento que pode ser uma boa oportunidade para os mais de 16% dos portugueses que estão desempregados. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego e formação todas as segundas-feiras no suplemento Universidades de Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, a economia de sucesso.